E aí, queridos alunos, volto aqui para fazer a correção da terceira semana relativa ao PET de História do primeiro ano médio. Desde já tinha deixado um vídeo dizendo que eu continuo aqui o canal para correção para o ensino médio, devido a uma série de atribulações que não me deu condição de continuar fazendo a correção do ensino fundamental, devido ao tempo corrido que nós estamos nesse momento. Então, eu continuo aqui fazendo a correção do ensino médio, tá bom? Então, vamos lá. Eu espero que vocês estejam bem. Quem não conhece o canal, dê um like aí, se inscreva e deixe, como sempre a professora fala, para deixar seus comentários, suas críticas, o que eu posso mudar e o que vocês acharam. Qualquer comentário é bem-vindo aqui pela professora, porque a gente sempre cresce, tá bom? Então, eu vou já abrir aqui esse assunto aqui. Como sempre, todos os assuntos de história eu acho muito interessante. Então, vamos lá. Para ver o tema, gente, a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi uma das revoltas que aconteceu, né, no Brasil, de caráter de emancipação e tida como separatista também. Então, vamos ver alguns meandros dessa Conjuração Baiana, tá bom? Então, vamos lá, gente. Fique por dentro dos conceitos, ó. Conjuração, o que seria esse termo, conjuração? É o mesmo que conspirar, ato de tramar alguma coisa, refere-se também ao termo de uma conspiração, um movimento de revolta. Então, conspirar, né, conjurar, conjuração tem a ver com isso. Um lance de pessoas que se reúnem para poder tramarem alguma coisa, para poder dar um golpe, Marcelo, em alguma coisa, pode ser também um processo de revolução, de um movimento que é feito às escondidas, tá? Um termo de conspiração, de tentar derrubar algo na sociedade, ou num processo político que não está sendo bem visto pela sociedade. Então, esse é o termo, o conceito de conjuração que o PET traz, tá bom? Então, vamos lá, gente. O texto do PET, vamos aqui no marcador, vamos ver se agora eu melhoro um pouquinho, né? Conjuração baiana, né? Denominada Revolta dos Alfaiates também. Vocês podem ver esse termo aí. Porque uma vez que vários participantes dela traziam esse ofício. Eram alfaiates, né? Que é até uma profissão hoje que está meio desaparecida, né? Que as avós, vocês com certeza vocês podem perguntar aí, que conhecia costureira, alfaiate. O alfaiate faz mais as roupas de homem, né? Ternos. Então, nessa época mais antiga, do século passado, século XVIII, então existia bastante os alfaiates. Hoje, eu suponho que nas grandes cidades ainda tenha, né? Os alfaiates que todo mundo hoje vai na loja de roupa e compra a roupa, né? Já feita, difícil às vezes hoje se mandar fazer uma roupa. Então, vamos sair dessa questão do alfaiate, só para vocês entenderem que é alguém que faz roupa, no caso aí, para homens, né? Então, recentemente ela foi chamada também Revolta dos Búzios, né? Foi um movimento de caráter emancipacionista, né? De emancipar-se, de libertar-se, né? Ocorrido no final do século XVIII, gente, 1798 a 1799. Então, estava no bojo, naqueles processos da Revolução Francesa, principalmente, tá? Porque a Revolução Americana ela aconteceu em 1776. Foi influenciado? Foi, mas foi naquele bojo das revoluções francesas ali, da Revolução do Haiti. Então, estavam acontecendo vários movimentos de independência, tá? No mundo, e aqui também não ficou fora. Então aconteceu aonde? Bahia, Marcela, né? Na capitania da Bahia, na colônia brasileira. Brasil colônia, tá, gente? Diferentemente da Inconfidência Mineira, que nós falamos, que tem a ver lá com Tiradentes, né? Ó, foi difundida pela historiografia, né, nacional, historiografia, o estudo feito mais profundo, com base na ciência histórica, nos documentos, né, na pesquisa, na investigação, enquanto sendo um movimento de caráter popular, né, em que defendiam a independência e mais igualdade racial,
um governo republicano, né, sair da questão da monarquia, democrático, né? Tá? Nessa época aí, né? A gente ainda estava ali naquele processo de colônia. Depois Dom João VI vem para o Brasil, né, com a família real em 1808. Então, todo aquele processo ainda totalmente ainda do Brasil ser a colônia mesmo de Portugal, tá? Mais para frente nós vamos ter o Império, né, com o filho de Dom João VI, que é Dom Pedro I. Aí já é o Império, já é o Império, o primeiro Império Brasileiro, o primeiro reinado, né? Então, o que esse movimento queria? Igualdade racial, um governo republicano, democrático, com liberdades plenas, tá? O livre comércio, eles poderem comercializar com quem eles quisessem. Então, isso quer dizer que seria o quê? O fim do pacto colonial, né? E a abertura dos portos como os principais pontos, além de um salário maior para os soldados. Então, era uma luta para uma melhoria para o povo, né? O movimento teve participação de pessoas com profissões mais simples, como os sapateiros, os bordadores, escravizados e ex-escravizados, tá? Além de, claro, de alfaiates, tá? Eu até fiquei bastante tempo tentando explicar os alfaiates aí para vocês, ó. Continua o texto aí, o parte 2. A população se encontrava, gente, vamos ver os antecedentes, tá? Por que isso? Por que aconteceu a conjuração baiana? Então, a população se encontrava em um nível muito grande de insatisfação. Isso é óbvio, gente. Quando a gente quer revolucionar, mudar alguma coisa, a gente está insatisfeito com o que está acontecendo, né? Esse cenário começou alguns anos antes, quando foi decidido que Salvador deixaria de ser capital e o Rio de Janeiro seria o mais novo centro da colônia. Isso daí vocês lembram que foi uma medida do Marquês de Pombal, né? Que fez essa transferência, né? Quis transferir Salvador para o Rio de Janeiro. Então, Salvador não gostou, porque quando você tem a alçada capital do Brasil, na época, tinha mais coisas legais, né? Eram mais assistidos, a capital era ali. Então, essa coisa de ter passado para o Rio de Janeiro, a Salvador ficou meio para trás. Não, né? Com a diminuição, é isso que eu estou falando, da atenção para a Bahia, foi tudo lá para o Rio de Janeiro, recursos passaram a ser menores, ó, para o estado da Bahia, né? Que provocou dificuldades administrativas. Havia carência de alguns alimentos, aí começou a faltar alimentos, e impostos cobrados eram altos para a população, que acabou culminando na revolta. Então, lembre-se bem disso. Um dos fatores foi a mudança da capital do Brasil, que era em Salvador, para Rio de Janeiro. Tá? Período pombalino aí, nas reformas de Pombal, né? Entre os principais líderes do movimento destacaram-se os soldados, ó. Soldados, Luiz Gonzaga das Virgens, né? E Lucas Dantas. E tinha os alfaiates Manuel Faustino dos Santos, Lira, e João de Deus Nascimento. Os 4 conjurados, né? Eram negros, olha, gente, e pardos, tendo sido condenados à forca. Tá? Depois do movimento foram condenados à forca. Então, esses 4 aí. 2 soldados e 2 alfaiates. Também esteve envolvido na conjuração um jornalista e cirurgião, Cipriano Barata. Ele fazia parte até de um movimento da maçonaria, que teve um pequeno envolvimento, aí com a conjuração baiana, tá? E esse Cipriano Barata recebeu pena branda. Por quê, Marcelo? Porque era da elite, né, gente? Era um jornalista, um cirurgião, maçom, tá? A revolta pretendia surpreender o governo, mas ela acabou falhando, uma vez que um dos integrantes, então ela é bem parecida com a conjuração, com a Inconfidência Mineira, ó. Um dos integrantes contou os detalhes dos planos, né? Permitindo que as forças, tá faltando a cedilha aí, militares fossem mobilizadas para reprimir os revoltosos. Então, foi um movimento de uma delação. Não foi delatado. Na Inconfidência Mineira também aconteceu isso. Com Joaquim Silvério dos Reis, ele abriu a boca lá para a corte portuguesa e eles foram lá e
acabaram com a Inconfidência Mineira, levando depois Tiradentes à forca, né? A morrer daquela forma que ele morreu lá. Então vamos lá, gente. A imagem aqui é a praça, né? A imagem da Praça da Piedade, em Salvador, né? Na Bahia, segunda metade do século XIX. A época da Conjuração Baiana, essa praça aqui era a mais importante de Salvador, né? Essa foto eu tirei lá do PET, e ali foram executados os condenados pelo movimento. Então, nessa praça aqui, gente, ó, os enforcados foram mortos, tá bom? Então, chama Praça da Piedade, que não teve piedade nenhuma, né? O nome não quis dizer nada, não teve piedade dos conjurados. Bem, vamos às atividades, ao texto aí. Gente, em 1763, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Marquês de Pombal aí, viu, gente? Com tal mudança, Salvador, a antiga capital, sofreu com a diminuição dos recursos designados à cidade, juntamente ao aumento da taxa de impostos, vamos marcar aqui, e exigências que pioraram radicalmente as condições de vida da população local. Com isso, né, eu vou deixar aqui capital transferida, né? Com isso, a população de Salvador começou a sofrer com a falta de certos mantimentos. Ixi, acabou, né? E, consequentemente, levaram os preços dos produtos e alimentos fundamentais para a sobrevivência que estavam disponíveis. A população estava cada vez mais o quê? Inconformada, gente. Além disso, o povo também não estava satisfeito com o governo de Portugal, né? Como que o governo estava agindo? Marquês de Pombal estava tomando certas atitudes, né? A questão da expulsão dos jesuítas em 1759, está acontecendo bastante coisa. Então, e a ideia do Brasil se tornar independente de Portugal ganhava cada dia mais força, por causa daqueles movimentos, né, gente? De liberdade, de igualdade, de fraternidade, movimentos iluministas, né? Então, esses movimentos estavam tomando mais força. Então, o pessoal estava sendo massacrado, né? Estava faltando aí alimento, imposto alto. Então, eles estavam o quê? Se inflando, né? Aquela coisa de um movimento surgindo dentro do ser, dos seres lá, das pessoas, né? Estava começando a pintar ideias diferenciadas, né? Mesmo na camada mais pobre, porque sempre na camada mais pobre tinha um pessoal ali que estava envolvido, que era mais da elite, mais intelectual, tá? Além disso, o povo também não estava satisfeito com o governo de Portugal e a ideia do Brasil se tornar independente ganhava cada dia mais a força da população. Evento como a independência dos Estados Unidos, gente, que é a Revolução, né, americana, a independência do Haiti, tá? Na América Espanhola, em 1804, e a Revolução Francesa, ó, acabaram ocasionando na capitania baiana o quê? A disseminação dos ideais de liberdade, aquilo que eu falei, e igualdade, causando euforia. Eu quis falar assim, despertando nos seres, né? Mas causando uma euforia em uma pequena parcela de toda a população que residia em Salvador. Então, Salvador. Vamos lá para a atividade. Gente, objetivos da revolta. Ó, o fim do pacto colonial com Portugal. Isso é, né? Ou seja, tornar o Brasil um país independente, poder comercializar com outros lugares, tá? Não escravo da metrópole. Implantação de um regime republicano, tá? A república, tá? Liberdade comercial, né? No mercado interno e externo, poderem vender e exportar, sem precisar ser só para Portugal. Liberdade e igualdade entre as pessoas, objetivos dela. Por isso, ela é completamente a favor da abolição da escravidão. Escravidão não é liberdade, né, gente? E dos privilégios sociais, que alguns tinham, né? Aumento dos salários para militares. As ruas de Salvador foram tomadas pelos inconfidentes que distribuíam folhetos, né? Os inconfidentes estavam distribuindo aqueles folhetos informativos sobre a conjuração a fim de obter mais apoio popular, fazendo uma propaganda ali com os folhetos e incitar o povo a se rebelar. Os panfletos traziam pequenos textos que falavam de ordens,
de ordem, né, perdão, com base no que as autoridades portuguesas chamavam de abomináveis princípios franceses, porque eles não gostavam do que os franceses estavam fazendo, né, aquela coisa de se libertar, derrubar a monarquia absolutista. Então, Portugal chamavam, né, as autoridades portuguesas chamavam o que estava acontecendo lá de o quê? Abomináveis princípios franceses. Vocês lembram, o Marquês de Pombal, ele tinha práticas de um déspota esclarecido. Ele utilizava alguns ideais do iluminismo, mas não deixava de ser o quê? Monopolista. O Estado, o rei controlando tudo, ok? Então vamos lá, pergunta. Cite as causas da conjuração baiana. Então, gente, essa atividade está muito fácil porque as respostas estão todas no texto. Então vamos lá, insatisfação popular com elevado preço cobrado pelos produtos essenciais, entre eles os alimentos. Além disso, muitas pessoas reclamavam da carência de determinados alimentos, né? Forte insatisfação com o domínio de Portugal sobre o Brasil. O ideal de independência estava presente em vários setores da sociedade, influência da Revolução Americana e Francesa, a mudança da capital para o Rio de Janeiro. Aqui eu fiz um breve, mas isso tem tudo no PET, nesse texto que a gente leu aí, tá bom? Então vamos lá, pergunta: cite os principais objetivos da conjuração baiana. Bem, tá lá também no PET, então vamos lá. O fim do pacto colonial com Portugal, ou seja, tornar o Brasil que independente. Acabamos de ler agora. Implantação de um regime republicano, liberdade comercial no mercado interno e externo, liberdade e igualdade entre os povos, entre as pessoas, né? Aumento dos salários paramilitares. As ruas de Salvador foram tomadas pelos inconfidentes, né, que estavam fazendo o quê? Propaganda, tentando regimentar o povo. Então, são esses os objetivos principais. Marcela, eu não fiz tudo isso, não fiz menos, mas se você for no bojo aqui, né, fim do pacto colonial, liberdade comercial para eles poderem, né, comercializar, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, já está valendo aí nessa resposta, tá bom? Mas seria uma resposta mais completa, é o que o PET trouxe ali para vocês. Quem leu, já fez. Explique como aconteceu a revolta, gente. Então, em 12 de agosto de 1798, agosto, né, o movimento precipitou-se, aconteceu quando alguns, né, de seus membros, distribuindo panfletos nas portas das igrejas e colando nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que de pronto reagiram detendo-os. Então, esse pessoal que estava na rua pregando panfleto e tal, distribuindo panfleto, o que foi? As autoridades portuguesas começaram o quê? Não, está acontecendo alguma coisa. Então, eles detiveram essas pessoas, né? Prenderam. Tal como na Conjuração Mineira, interrogados, aqueles que estavam fazendo ali a distribuição dos panfletos, quando eles foram interrogados pela polícia, o que eles falam? Falaram, né? Quem eram os conspiradores. Então, eles acabaram delatando, né, os demais envolvidos. Um dos integrantes do movimento, que era o Ferreiro, né, José da Veiga, delatou o movimento para o governador, relatando o dia e a hora em que aconteceria. O que aconteceu? Vários revoltosos foram presos, muitos foram expulsos do Brasil, porém 4 foram executados naquela praça que eu mostrei para vocês ali da Piedade, em Salvador. E são os 4 que a gente falou lá. Vamos lembrar o nome deles, ó. Vamos ver, gente. O Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas aqui. E os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento. Então, esses daí foram para a forca. Como falei, o Cipriano Barata, que participou, que era o jornalista e cirurgião lá, recebeu uma pena mais branda, e assim acabou a conjuração baiana. Então, ela não chegou a vir à tona como a Inconfidência Mineira, tá bom? Então, a frase de incentivo é: melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Frase de quem? Do dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Então, espero que vocês tenham feito tudo certo. A resposta está tudo aí no PET, tá? E que tenham uma boa semana, que tudo esteja correndo bem. Um grande beijo
Firme e forte aí. Vamos tentar não desistir, gente. É importante, como eu sempre falo para vocês, manter esses pets aí feitos e corretamente, tá? Não escrever qualquer coisa lá não, tá bom? Porque vocês vão passar fazendo os pets de todas as matérias, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta. Um beijo, primeiro ano.